Muito obrigado, Jair. Agora nós vamos dar continuidade aqui. Vamos chamar o Pedro Mendes da Rocha. Trabalha no escritório do seu pai, né? Paulo Mendes da Rocha. Uma alegria recebê-los aqui. O professor Leonardo chegou, também está ali, né, Léo? Fique à vontade aí, Pedro. Boa noite. Vou cumprimentar rapidamente a todos os organizadores, agradecer o convite, cumprimentar meus ilustres colegas aqui presentes. E eu vou tentar ser rápido, um projeto em especial do Paulo Mendes da Rocha, que eu tive a oportunidade, a felicidade de poder participar do processo de anteprojeto, que venceu um concurso privado, fechado, um concurso fechado de uma instituição privada, que é o Museu Brasileiro da Escultura, que é uma obra bastante publicada, mas eu fiz um pouco para falar. Começando, o Paulo usava uma expressão que ele queria fazer no Museu da Escultura, uma pedra no céu, que é uma imagem que vem desde essa gravura La Flèche Zenon, do René Magritte, e que sempre foi um desafio e, ao mesmo tempo, uma vitória dos homens de ter elevado essa pedra ao céu. E existem esses registros desse lugar fantástico, que é o Stonehenge, onde uma pedra cortada na natureza, uma maciça, foi, até hoje não se sabe bem como, elevada a essa situação, mas já uma aula que eu estou citando aqui do professor Mário Franco, que é um grande calculista já falecido. Tive a felicidade também de ser aluno dele, que foi o calculista do Museu Brasileiro da Escultura. E ele já chamava a atenção que essas peças eram preparadas para o encaixe, quer dizer, já tinha um desenho, um projeto, não é? E eu nomeei essa apresentação com essa ideia que é o nosso trabalho, que é essa junção de poesia, arte, engenho e técnica. Esses são os desenhos do Paulo, onde ele tem uma visão aí fantástica, pensando nas construções do homem, a ideia das pirâmides. E aqui à esquerda já há um croquis, aqui embaixo, onde aparece... será que seria melhor, desculpa, apagar aqui? Não apresenta. É que está tudo vermelho. Não, mas, enfim, aqui já aparece um croquis onde está insinuada essa ideia da pedra que flutua e de uma implantação onde há um corte no terreno desenvolvendo um auditório, um teatro ao ar livre, que também é uma grande referência do Epidauro, dessas construções também que vem há muito tempo, né? E aqui aparecem os primeiros croquis. Então essa obra, esse projeto foi desenvolvido pelo Paulo Mendes da Rocha, com uma equipe de arquitetos, da qual eu fiz parte no concurso, e depois entrei num segundo momento, que vou passar rapidamente para o projeto de um anexo. O professor Mário Franco, que desenvolveu o cálculo estrutural, e o Roberto Burle Marx, num de seus últimos projetos, fez o paisagismo. Então, nesse croquis tem uma ideia... Tem que fazer um teste psicotécnico. Aqui já tem a ideia dessa peça, que é uma grande viga, é um elemento que vai marcar a paisagem, que não tem muito
como nomear. E já aparece aqui a ideia de um elemento longo que flutua sobre dois apoios e que marca uma relação com as esculturas. Então ele vai falar mais na frente. Vamos deixar ele falar. Esse é um croquis também que já mostra a ideia da ocupação do espaço. Vocês veem essas duas paredes com essa sombra assinalada, que é o grande elemento transversal a essa rua que é a Avenida Europa, essa rua, Rua Alemanha. Aqui já está assinalado o auditório nessa esquina e o Fórum de Palmeiras, o desenho do jardim, uma sugestão do que seria o jardim do Burle Marx. E a grande inteligência dessa implantação é que a Avenida Europa está num nível bastante plano e a Rua Alemanha desce numa inclinação tal que quando você está nesse ponto, você está exatamente um piso abaixo dessa outra entrada, que é uma entrada de uma praça. Então, Paulo pensou em criar um plano absolutamente em nível, onde pudessem ser instaladas as esculturas e não houvesse praticamente nenhuma construção, a não ser esse elemento que vocês vão ver, que aparece aqui, que é essa sombra. Deixa eu só filtrar um pouco dos textos que eu coloquei para não perder tempo. Tem uns mais significativos nesse momento. E aqui é um croquis dele muito representativo da ideia da pedra no céu, porque ele imaginava esse elemento como uma régua primeiro, de sinalização do lugar. Ele vai falar isso mais para frente. Um elemento que servia de uma régua para medir as esculturas. Então, ele sempre faz esse desenho, como no primeiro croquis, de um elemento mais alto, onde essa régua horizontal corta a vertical da obra de arte e permite que você estabeleça esse parâmetro, né? Um parâmetro de medida. E esse croquis é muito interessante, porque ele pensou sempre nesse grande vão, porque num determinado ângulo, também vocês vão ver que a viga flutua muito próximo do chão, a 2,20 m, e acima a espessura dela também é 2,20 m, e ele cita que você estando perto dessa peça, dessa grande pedra que flutua, você tem perspectivas que você perde de vista os apoios. Então você realiza a ideia dessa pedra que flutua. Então ele dizia, esse croquis a gente vê bem a ideia das palmeiras imperiais, que seria uma sugestão que depois o Burle Marx foi desenvolver, a ideia desse teatro ao ar livre e dessa pedra que flutua e cria uma sombra. Então ele diz, o Museu da Escultura, naquela época ia ser da Ecologia também, o Museu da Escultura e da Ecologia será visto como um jardim, como uma sombra, e um teatro ao ar livre rebaixado no centro. Depois continuam os estudos dessa composição, e essa citação do professor Vilanova Artigas é muito bonita, inclusive com os nossos ilustres visitantes italianos. Ele diz, o desenho do Renascimento, donde se originou a palavra para todas as outras línguas ligadas ao latim, como era de se esperar, tem dois conteúdos entrelaçados, um significado e uma semântica, dinâmicos, que agitam a palavra pelo conflito que ela carrega consigo, ao ser a expressão de uma linguagem para a técnica e de uma linguagem para a arte. Então nós estamos falando de que não há divórcio entre o raciocínio artístico e arquitetônico e principalmente técnico, como nós vimos nas obras que nos antecederam. Esse é um croquis também bastante forte, representativo dessa ideia. Esse texto eu não vou ler. Aqui, de novo, uma planta desse estudo dos elementos. Vocês veem aqui o auditório,
a grande peça flutuante, a pedra transversal, perfeitamente transversal à Avenida Europa, e o Paulo dizia o seguinte, porque aqui houve uma escavação do terreno, a hora que você desce e chega nesse nível, vocês vão ver tudo isso na fotografia, você está num nível inferior, e aí você adentra o museu que está resolvido todo em subsolo. E aí ele diz o seguinte, resulta-me bastante interessante pensar que estamos fazendo estes movimentos de terra que tem 5, 20, 50 milhões de anos só para construir um espaço contemporâneo. Porque aí coloca a questão da arquitetura também, como ele sempre disse, de uma intervenção no planeta. Como é que é a nossa responsabilidade? Então, vou acelerar aqui. Aqui é o que já sinalizaram. Esses são os croquis de busca de soluções. Os croquis e aí a obra realizada. E o professor Mário Franco vai dizer o seguinte, que é fundamental para concluir. Costuma-se falar muito no nosso ambiente profissional num suposto antagonismo entre o engenheiro e o arquiteto. O arquiteto é aquele que, quem sabe, é aquele ser, quem sabe, superior, que cria coisas elevadas, obras de grande arrojo, e o engenheiro civil, de mentalidade mais estreita, mais ligada à tecnologia, que então corta as asas do arquiteto, não deixa ele voar tão alto. Historicamente, não há uma profissão de arquiteto desligado da profissão de engenharia. Se faz arquitetura e se fazem construções há mais de 10 milhões de anos. Então ele dizia, o construtor medieval era o arquiteto, era o engenheiro, era também escultor, muitas vezes, quase sempre, era matemático, conhecia geometria. E aí ele chega então a dizer o seguinte, a estrutura dessa pedra, com 60 metros de vão, 2,20 metros de altura, nos aproxima do pensamento de Galileu, que dizia, os pássaros para voar têm de ser muito leves, mas ao mesmo tempo têm de ter resistência estrutural. E só para finalizar rapidamente com as últimas fotos, ele diz o seguinte, neste caso, que ele calculou lindamente, como vocês podem ver, para o concreto geralmente se adota FCK 150 a 180 kg força por centímetro quadrado. Nesta obra usamos FCK 350 kg força por centímetro quadrado. E para o aço, ao invés de CA50 com 5.000 kg forças por centímetro quadrado de escoamento, usamos CP 190 com 19.000 kg força por centímetro quadrado. Ou seja, ele diz, está-se usando material de 2 a 4 vezes mais resistentes do que as obras tradicionais. Aqui é a ideia da flecha e contra-flecha. Aqui tem um pequeno filme da obra, mas acho que eu vou acelerar, que é o trabalho da proteção. Aqui são as fotos finais, aqui a praça que eu mencionei, da Rua Alemanha, que entra mais baixo, e aqui o museu entra como um falso subsolo, porque na verdade ele usa o desnível da natureza, da rua. Vou fechar. Passar o aparelho de apoio, os desenhos técnicos, a foto final que eu me lembrei, essa foto coletada de um fotógrafo remete à foto do Stonehenge. Isso aqui é uma obra de uma artista que faz sair uma névoa debaixo do museu, que justamente torna os apoios invisíveis e a obra flutua. O grande teatro. Essa é outra aula fantástica também, que mostra as escavações, que foi construído o primeiro pórtico de concreto, depois escavado tudo para construir o museu lá embaixo. Eu vou encerrar. Aí está
o pórtico sozinho no terreno, enquanto se escava o resto do museu embaixo. Aí, só para fechar, o grande Amílcar de Castro, já que estamos aqui em Minas Gerais, e rendeu uma homenagem, o grande escultor, que realiza justamente a ideia do elemento vertical, escultural, transversal à marquise. Obrigado.